E aí, pessoal, decidi gravar esse vídeo para gente refletir sobre lições aprendidas com Deus nesse ano de 2025. E você já parou para fazer essa reflexão e chegar na conclusão em como Deus te sustentou nesse ano? Então vem comigo que eu vou compartilhar com você umas lições preciosas que Deus me ensinou nesse ano. Vem comigo. Todas essas lições aprendidas na minha vida, que viraram testemunhos nesse ano, com certeza vai falar ao seu coração. Nós cremos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então ela cumpre o seu propósito. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês estes testemunhos e a minha história. Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Tereza Bindi. Tava aqui, gente. Eu tenho o hábito de escrever diários, mas é um calendário de 2024. Então eu tenho esse hábito de escrever todas as lições que Deus me proporciona, palavras que Ele me ensina, então eu escrevo. E isso é muito bom para quem principalmente tem até ansiedade, é uma ótima ferramenta você escrevendo para fazer uma reflexão de como foi o meu ano. Primeira coisa que eu falo com vocês que foi um ano desafiador e eu vejo que não foi somente para mim, mas para muitas pessoas que eu tenho conversado, essa é a palavra, foi um ano desafiador para nós. E para você, me conte aí, como foi o seu ano? Tem alguma história, algum testemunho para compartilhar? Então deixa aqui nos comentários. Comecei escrevendo assim, o que Deus me ensinou em 2025. No começo do ano eu passei por muitas situações complicadas. E a palavra que veio ao meu coração foi: não se preocupe, fique calma. Gente, para começar, vou ser bem sincera com vocês, eu não fiz nenhum roteiro, então eu vou falar do meu coração para o seu coração. No começo do ano eu estava num ambiente de trabalho muito conturbado. E eu já não estava mais aguentando no meio do ano passado. Tem até um vídeo que eu falei aqui mais profundamente sobre cansaço sem fim. Então eu comecei a sentir um cansaço enorme e eu vi que o meu cansaço não era apenas um cansaço físico, mas muito mais emocional, devido a muitos fatores. Eu estava num ambiente super conturbado, convivendo com pessoas que me faziam muito mal para a minha saúde mental. Então, isso me afetou muito. Então, conforme eu falei aqui com vocês, eu desenvolvi, vou colocar aqui, porque eu não sei se o YouTube ele pode tirar. Mas eu desenvolvi isso e logo em seguida veio também essa questão e me pegou muito, gente, me pegou muito. Eu comecei a priorizar na minha vida o que é mais importante. Sabe? Parece bobeira, mas a gente de tempos em tempos nós precisamos fazer essa reflexão do que é mais importante. E também acrescento algo: o que vale a nossa saúde mental? Comecei a pensar mais sobre isso e vi que o meu cansaço era um cansaço emocional e um cansaço de expectativas. Expectativas quanto ao meu futuro, se eu iria conseguir ou não sair daquela situação bem. Então, assim, eu tava sobrecarregada de expectativas. O meu emocional pegou, gente. O meu emocional foi me dando sinais. E, sobretudo, eu aprendi muito com Deus a entregar o meu cansaço para Ele. Deus me ensinou muito nesse tempo, Deus me fez ver o que realmente vale sobre nossas vidas e busquei mais ainda a presença de Deus e Ele foi me trazendo respostas sobre o meu coração. Eu te convido a ver esse vídeo porque eu falo com detalhes sobre esse momento na minha vida. E esse vídeo aqui eu quero falar assim, algumas lições aprendidas durante esse ano de 2025. Porque eu entrei na história, né, do meu cansaço sem fim. Até que 2025, no começo de 2025, conforme eu li aqui para vocês no meu caderninho, eu já não estava mais aguentando. E eu pensei em sair do meu trabalho. Eu pensei em criar coragem e sair do meu trabalho. Até que eu fui primeiro pedir direção a Deus, porque o nosso Deus, gente, ele fala. Eu costumo sempre falar sobre isso. O nosso Deus, ele fala. Ele não está calado.
Então ele fala com a gente, ele dá sinais e principalmente ele fala através da sua palavra, que é a Bíblia. Busquei a Deus, busquei direção de Deus e ele me deu uma palavra falando para eu não me preocupar, que era para eu ficar calma, e eu senti que era para eu aguentar mais um pouco. Não sabia, gente, eu estava no meio da tempestade, eu não sabia o que viria. Só sei que assim, eu já estava tão esgotada que eu não sabia nem se eu teria forças para continuar da forma como eu estava. E Deus colocou essa palavra no meu coração, que era para eu ter paciência, para eu esperar, para eu não me preocupar. Enfim, então eu resolvi acreditar no que o meu Deus tinha colocado no meu coração, mesmo que as circunstâncias ao meu redor diziam o contrário. Permaneci até que, quando eu falei aí que eu sairia do trabalho, eu sairia no impulso e não teria muita coisa. Até que eu recebi essa palavra. E, gente, eu tava num estado tão mal que eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito na educação, nos estudos. Meus pais, eles me deram uma boa educação. Então eu sempre fui muito de estudar. E eu ainda acredito, só que chegou um momento que eu estava tão mal que eu comecei a desistir. Comecei a desistir de estudar, eu estudava para concurso, comecei a desistir de estudar, comecei a desistir de alguns sonhos básicos. Foram sinais de que algo estava errado. E eu lembro exatamente que eu fazia alguns concursos, mesmo estando trabalhando, eu fazia alguns concursos e eu desisti, eu simplesmente desisti de estudar, eu desisti dos concursos. Eu falei para mim mesma, eu não vou mais tentar, porque eu não tenho condições de ir adiante. Foi aí que eu já tinha me inscrito em um concurso, e eu pensei, já que eu tenho esse concurso, vai ser o último da minha vida. E eu fui fazer. A minha sorte foi que a prova foi à tarde. Olha só, olha como o inimigo ele tenta, né? Como ser crente é estar na peleja, mas confiando em Deus. É persistente. E a prova, eu lembro que a prova seria na parte da tarde. E de manhã eu acordei mal, eu acordei passando mal. E eu pensei em não ir fazer a prova. Só que aí eu tomei alguns remédios e me senti um pouco melhor. Então eu pensei, eu vou fazer a prova. Chegando no local da prova, eu não estava 100%. Fui ao banheiro e eu não estava me sentindo bem, mas eu pensei, não, eu vou fazer, é a minha última prova. Até que eu fui persistir e fiz a prova. Quando eu saí da prova, sabe quando você sente que você fez a prova da sua vida? Exatamente essa sensação que me veio, porque a prova parecia que veio pra mim. Daí veio o resultado. Eu lá, né, na minha peleja, num ambiente que só me fazia mal, que me colocava pra baixo, mexia muito com a minha autoestima, mexia muito com a minha identidade. Ouvia muito falar sobre intimidações e foi a primeira vez que eu percebi, nossa, tipo, eu não fiz nada pra ter esse ataque e eu estou tendo esse ataque. Daí Deus foi me falando também que existe a questão espiritual, existe a batalha espiritual. E eu estava em uma, né? Redações, gente, foi assim, momentos tensos. E eu continuando nesse ambiente. Aí eu fiz a prova, aí um mês depois, mais ou menos, saiu o resultado. Eu lembro exatamente, fazendo exercício físico, no intervalo de almoço do trabalho, e eu vi o resultado. Gente, eu só sei que ninguém entendeu nada ao redor. Nossa, eu vou me emocionar. Ninguém entendeu nada. E eu vi o meu nome. Eu havia passado nesse concurso, que seria o meu último concurso. E eu só conseguia chorar, porque na hora eu só lembrei da palavra que o Senhor me deu em meio àquela tempestade. Meu Deus, como eu vou ficar calma? Eu falei com Deus, Deus, eu estou num momento conturbado. Como o Senhor pede para eu ter calma se eu estou num momento super conturbado, eu estou no meio de uma tempestade? Foi como aquela passagem que Jesus pede para Pedro andar sobre as águas, sabe? E ele afunda pela sua pequena fé. Então eu me vi ali,
no meio da tempestade, Deus, Jesus me pedindo para atravessar o mar e eu afogando, né, naufragando naquele mar, porque eu falava com Deus, Deus, como eu vou continuar nesse ambiente se eu estou nesse estado? Eu lembrei, né, quando eu vi o resultado, eu lembrei que Deus havia falado, calma, minha filha, calma, é isso mesmo, eu vejo e sei que você está na tempestade, mas eu estou com você nessa tempestade. E foi aí que eu agradeci muito a Deus e é isso que eu queria. Dois, gente, são muitas coisas, eu acho que não vai dar pra gravar tudo em um vídeo só, mas eu quero deixar isso pra você que tá aí, talvez planejando, né, o seu 2026. O maior presente que você pode ter nesse 2026 é a presença de Jesus. Eu tenho aprendido muito do lado de cá, na minha vida real, que o meu maior presente é estar com Cristo. E uma palavra que tem vindo muito ao meu coração está lá em João 17, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu aprendi e tenho aprendido que estar com Jesus é ter essa vida abundante, é ter essa vida plena. A gente tem a certeza do nosso propósito, do nosso sentido aqui na Terra. A gente não anda mais como alguém que não conhece o seu Criador, mas Deus traz sobre o nosso coração, o Espírito Santo traz sobre o nosso coração esse pertencimento dele, esse pertencimento para as coisas do alto. Então eu tenho aprendido muito. E só é consolado quem chora. Então, Deus está próximo quando nós passamos por situações difíceis. Deus está próximo quando nós nos angustiamos. E Deus está sempre presente ali conosco. E eu tento, sabe, ouvir o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer falar comigo nesses momentos, seja nos momentos bons e momentos difíceis também, o que Deus que está ali ao meu lado, quer me ensinar. E essa foi uma das minhas lições. Vou compartilhar mais um aqui, que foi decisivo, um momento decisivo também para mim nesse ano de 2025. Comecei a enfrentar alguns problemas relacionados à saúde do meu útero. Desenvolvi, na verdade, eu já tinha alguns miomas que eu estava acompanhando por um tempo, só que de um tempo para cá eles aumentaram muito. Gente, eu tinha uma bola assim na minha barriga. Vou ver se eu consigo alguma imagem, vou colocar aqui. Eu tinha uma bola na minha barriga que cresceu muito. E daí eu fui pega de surpresa de que eu precisaria fazer uma cirurgia aberta, como se fosse uma cesárea. E foi muito difícil para mim. Porque quem me conhece sabe, quem conhece a minha história sabe que faz 3 anos que eu perdi a minha irmã mais velha. Minha irmã, ela ficou em um coma 10 meses. E foi muito difícil, foi muito doloroso para mim, para minha família. Minha irmã era super ativa, né? Era como uma segunda mãe para nós, para mim, para os meus irmãos. Ela foi muito difícil. E foi mais difícil ainda vê-la numa cama em coma. Então foi muito difícil. Por que eu estou falando disso? A última cirurgia que a gente tinha em mente que não deu certo, na verdade que não foi bem sucedida, era da minha irmã. Minha irmã faleceu devido a uma cirurgia mal sucedida. A referência de cirurgia que eu tinha na minha cabeça era da minha irmã, que não foi bem sucedida. Então como eu iria me submeter a uma cirurgia, né? E minha família ficou tensa também, eu fiquei tensa. E outra questão também, eu ainda não tenho filhos, vai ser um outro testemunho que eu vou vir aqui contar pra vocês, mas eu ainda não tenho filhos. Eu iria fazer uma cirurgia sem ter um filho. Então foi bem forte pra mim, foi bem difícil aceitar.
Aí nesse processo ali, pedindo novamente direção a Deus, a gente é persistente, né? E graças a Deus por isso. E eu confiei até o último segundo de que talvez eu não precisaria de cirurgia. E eu vi, gente, até um testemunho de uma pastora que ela teve miomas e quando ela estava na sala de cirurgia, os miomas sumiram. E aquilo dali me deu uma fé, meu Deus, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Mas eu acredito e eu tenho aprendido que para cada um Deus tem um propósito específico. Nós não somos iguais, a minha história não vai ser igual à dela e a minha história também não vai ser igual à sua. Nós podemos sim ter semelhanças, mas nossa história é única, nós somos únicos diante de Deus. Aí eu vi aquele testemunho, nossa, esse testemunho pode ser o meu também, e criei uma expectativa. Até que não aconteceu, eu tive que me submeter a uma cirurgia. A minha cirurgia durou 4 horas. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu tô gravando esse vídeo, eu estou com apenas um mês e alguns dias após a minha cirurgia, estou aqui falando com vocês. Inclusive essa cirurgia dá também para eu contar a história como foi essa cirurgia. Até eu chegar no médico que me operou foi bem difícil, foi muito difícil. E uma consulta com um médico super renomado que me deram, né? Me indicaram esse médico, só que lá na Barra da Tijuca, só que a consulta, gente, foi um desastre, porque o médico, ele não, foi claramente de que ele não queria pegar o meu caso, só que ele não teve a hombridade de chegar e falar que não queria pegar o meu caso. Maltratou na consulta. Pra vocês terem noção, eu comecei a chorar na consulta porque eu marquei esse médico, esperei por 3 meses até me consultar com ele, achando que ele seria o médico que me operaria. E a consulta não foi legal, sabe? Ele não foi um médico empático, não foi um médico atencioso comigo. Eu comecei a chorar na frente dele, ele continuou intacto e não teve a capacidade de pegar um lenço pra eu enxugar minhas lágrimas. Eu que me levantei na hora e fui até o local onde tinha lenço, que era próximo a ele, e peguei o lenço pra enxugar as minhas lágrimas. Então, assim, me marcou bastante essa consulta. A minha sorte foi que a minha irmã foi comigo, porque se eu fosse sozinha, o estado em que eu estava, eu demoraria pra chegar em casa. Então minha irmã foi comigo, então graças a Deus ela tava ali do meu lado. E não era, depois eu entendi, a gente não entende, né, quando algumas coisas acontecem, quando a gente recebe alguns não. Mas depois a gente entende que, hoje eu entendo que não era esse médico. Não seria um médico que traria a bênção de me operar, de tirar os meus miomas, né? De retirar os meus miomas. Eu acredito muito nisso, que Deus também tem os seus métodos. Deus usa ferramentas como a medicina, por exemplo, como pessoas para manifestar a graça dele. Então, eu creio que Deus permitiu que eu conseguisse um outro médico que fosse especialista no meu caso e que a cirurgia foi um sucesso. E que o tratamento que esse médico teve comigo foi totalmente diferente do outro médico. Até eu chegar nesse médico que me operou, eu passei por 2 outros médicos, cirurgiões, e sendo que antes dos meus miomas chegarem nesse estado de estarem muito grandes, eu fui em algumas ginecologistas que falavam que era para eu retirar o meu útero. E falavam assim, na maior naturalidade, vamos tirar esse útero. Aí eu, oi? Nem me perguntaram qual a minha perspectiva, se eu tinha perspectiva ou não de ser mãe. E foi isso. E eu retirei os miomas, graças a Deus. Eu tinha medo também de perder o útero, porque era uma cirurgia muito complexa, devido ao tamanho e à quantidade de miomas. E graças a Deus ele preservou o meu útero. Deus, através das mãos dos médicos, ele preservou o meu útero. E foi isso, gente. Eu estou aqui contando, né? Isso. E muita gente pode questionar. Deus, ele é bom. Por que essas coisas acontecem? Gente, uma coisa que eu quero te lembrar
é que nós não estamos no céu ainda, nós não estamos no paraíso. Esse mundo em que nós vivemos, ele está sujeito ao maligno, ele está sujeito ao pecado. Houve a queda. Depois da queda, as coisas desandaram. Só não desandou mais porque Jesus veio e se entregou naquela cruz e nos dá o direito hoje de sermos reconciliados com Cristo. Então, esse mundo caído que a gente vê, realmente tem muitas injustiças no mundo, porque é o mundo jaz no maligno. Então, o mundo realmente está entregue ao pecado, está entregue a tudo isso de mal que nós vemos, mas ainda assim, ainda que a gente veja muitas coisas ruins acontecerem, né, devido à consequência da queda, devido à consequência do pecado, ainda há a bondade de Deus. Deus, ele é todo bom. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Apesar do domínio das trevas que ainda existe no mundo, existe Deus no controle, existe Deus como soberano, existe bondade de Deus, existe livramento de Deus. Então, há coisas que realmente a gente nunca vai entender. Talvez só na glória nós vamos entender. Mas nós precisamos confiar de que o cuidado de Deus, ele existe. E Deus, Jesus, ele é mais real do que eu e você. Ele é mais real do que tudo que nós vemos. E eu quero deixar também, não sei se vocês conhecem esse livro aqui, gente, maravilhoso, Aquietai-vos, da Elisabeth Elliot. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Quando eu passei pela questão da cirurgia e do falecimento da minha irmã, um livro que me salvou, eu posso dizer que esse livro me salvou. Sofrimento nunca é em vão. Gente, que livro maravilhoso. A cada capítulo, Deus me falava assim. Eu estava realmente em meio a uma tempestade, uma das piores tempestades da minha vida, e Deus me falava a todo tempo, a partir da Bíblia e também da leitura desse livro. E muito bom, vale a pena, eu recomendo. Conhece alguém que esteja passando por um vale muito sombrio? Compre esse livro, dê de presente, que vai abençoar demais a vida dessa pessoa. E o livro que eu falei é O Sofrimento Nunca é em Vão. Esse é outro livro, esse é de devocional. Aí eu queria ler aqui com vocês rapidinho só um trecho dele e vai dar liga para o que eu tô falando. Que ela diz assim: nada se perde. Eu vou ler só um trecho. A esposa de um pastor perguntou: quando uma pessoa testemunha uma obra em que alguém derramou sua vida até desaparecer nas chamas, especialmente se não for culpa sua, é obra de Satanás ou da mão de Deus? Muitas vezes, a Elizabeth responde, muitas vezes é o primeiro caso, obra de Satanás, sempre sob o controle do segundo, a mão de Deus. Então é exatamente isso que eu tô falando com vocês. Muitas vezes a gente vê, né, situações catastróficas e a primeira coisa que a gente faz é atribuir culpa a Deus. Eu tenho muito esse pensamento, atribuir culpa a Deus, mas não é culpa de Deus. Pode ser culpa. Já parou para pensar que pode ser culpa da queda, como eu falei aqui, que pode ser culpa da obra de Satanás? Mas ainda assim, mesmo que a gente não entenda, Deus está no controle. Porque até poderia acontecer coisas muito piores se não fosse a boa mão do Senhor. E mesmo que aconteça coisas muito piores, quando nós estamos próximos de Deus, Ele nos faz acreditar de que há um propósito eterno em tudo, que a gente não sabe. Talvez nós não tenhamos respostas hoje, mas Deus sabe. Se Ele é soberano, se Ele tem o controle de tudo, Ele sabe. E eu tenho pensado também, gente, puxando o gancho disso, que quantas vezes,
Quantas batalhas, eu escrevi isso lá na minha outra rede, quantas batalhas a gente mesmo se coloca, quantas situações difíceis as nossas escolhas nos colocam nessa situação. E em meio a essas situações, nós clamamos, e muitas vezes não, a Deus, mas foi com os nossos próprios pés que nós fomos até lá. E nós culpamos a Deus. Já parou para pensar nisso? A criatura questiona o seu Criador. Não que nós não podemos questionar a Deus. Eu costumo dizer que nós podemos sim fazer perguntas a Deus e falar: Deus, eu não entendo tal coisa. E a seu tempo, Deus dá sim essas respostas. Deus, e mesmo que não venham com respostas, Deus dá alívio ao nosso coração. Tá bom, Deus, eu ainda acredito na sua bondade e no seu amor. Eu ainda acredito que o Senhor é que governa tudo. Que tudo que nós vemos é do Senhor e não meu. E que o Senhor é Deus e eu não sou Deus. Continuando aqui, nas biografias da Bíblia encontramos homens cuja obra para Deus parecia ser um fracasso na época. Os repetidos esforços de Moisés em persuadir o faraó, os apelos de Jeremias por arrependimento, as reformas do bom rei Josias recompensadas ao final com sua morte por um rei pagão. O pecado tinha muito a ver com as falhas aparentes no Antigo Testamento. Mas Deus era então, como é agora, o bendito e único soberano, conforme diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Ele concedeu a nós, seres humanos, a responsabilidade de fazer escolhas e de viver com as respectivas consequências, conforme eu falei com vocês. Isso significa que todos sofrem. Às vezes, por seus próprios pecados, outras vezes, pelos pecados dos outros. Há paradoxos aqui que não podemos resolver, mas sempre podemos olhar para as experiências de nossas próprias vidas à luz da vida de nosso Senhor Jesus. Como aprenderemos a permanecer em Cristo, entrar na comunhão de seus sofrimentos, deixar que Ele transforme os nossos. Existe apenas uma maneira: vivendo cada evento, inclusive quando as coisas desaparecem nas chamas, como Cristo viveu, na paz da vontade do Pai. Essa paz que eu falei com vocês, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio às lutas, Deus traz essa paz sobre o nosso coração. Filha, confia, eu estou no controle. Sua obra terrena parecia ser sucesso estrondoso. Ele deparou com discussões, incredulidade, desprezo dos fariseus e outros. As multidões o seguiram, não porque quisessem sua verdade, mas porque gostavam de receber coisas como pão, peixe e cura física. Uma lição preciosa que eu aprendi sobre essa questão da cirurgia, que eu não queria, eu lutei até um segundo antes da cirurgia. Deus, eu não quero passar por essa cirurgia, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus falou comigo que o que difere a multidão de um discípulo é a maturidade. A multidão vai atrás de Jesus pelos pães, pelo peixe, pela cura física apenas. Os discípulos, eles estão atrás de Jesus pela presença gloriosa de Jesus e por seus ensinamentos, ensinado por Jesus. Então Deus falou ao meu coração e me ensinou sobre maturidade, a ponto de que os pães ou a cura já não seria o ponto central do nosso relacionamento, mas sim Ele. Então Deus nos chama também para ser maduros, que não vão apenas pelo que Ele pode dar, mas sim enxergá-lo como um Senhor de toda a nossa vida, como um Rei que governa tudo. E eu tenho aprendido também que esse ano foi um ano de entrega para mim, de você entregar todas as áreas para Jesus.
você não consegue vencer, que você não consegue entregar, é porque essa área não é de Jesus, não está sobre... Você não quer entregar o controle para Jesus. Essa área ainda está nas suas mãos, mas você ainda não entregou para estar nas mãos de Deus. Esse capítulo aqui fala que nada se perde, e nós vamos chegar lá sobre isso que eu amo. Os discípulos daquela época, claro que tudo teve um propósito. Eles passaram 3 anos com Jesus e parece que eles não entenderam nada. Mas depois, com a vinda do Espírito Santo, após a morte de Jesus, eles entenderam tudo. Portanto, é que eles deram os seus relatos, né, cheios de vida. Eles pregaram ousadamente. Você vê a transformação que há também na presença do Espírito Santo. Deus nos chama para sermos discípulos completos, verdadeiros imitadores de Cristo. Aí continuando, os outros foram dormir quando ele lhes pediu que ficassem acordados. No final, todos eles o abandonaram e fugiram. Pedro se arrependeu com lágrimas e mais tarde viu claramente o que havia acontecido. E uma outra questão, gente, uma outra lição que eu deixo aqui para vocês. Todas as vezes que eu passei por situações de traição, de decepção com amizades, com relacionamentos, nos meus momentos, eu vejo que Deus, o Espírito Santo, ele me lembrava que Jesus também passou por isso. Então, Jesus sabia exatamente como era a minha dor nessas situações. Então, quando a gente passa por situações difíceis, Jesus sabe exatamente como é essa dor, porque ele já foi um de nós. Somente em Jesus deve estar os nossos olhos. Porque se a gente firmar os nossos olhos em pessoas, em referências carnais que falham, gente, a gente sucumbe. Mas quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, aí a nossa fé é firmada. E nós temos a paz, que eu falei aqui. A paz em meio a guerras em nosso coração. Em seu sermão aos judeus de Jerusalém, está lá em Atos 2:23, ele disse: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-os, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte nada pode fazer para reter qualquer um de seus servos fiéis. Entenda isso, de uma vez por todas. Você nunca pode perder o que ofereceu a Cristo, conforme eu falei de entrega. Você não perde quando oferece a Cristo, pelo contrário, você ganha. É o homem que tenta se salvar, ou sua reputação, ou o seu trabalho, os seus sonhos de sucesso e realização, que perde. É o homem que tenta se salvar, que perde. Jesus nos deu sua palavra de que, se perdêssemos nossas vidas por ele, nós as acharíamos. E eu quero terminar esse vídeo, ficou um pouco extenso, mas eu não poderia deixar de não falar essas palavras para vocês. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar alguém, vai encontrar o seu propósito em alguém, na vida de alguém. Em Cristo, nada se perde. Então, toda a minha história, todas as minhas dores, todas as minhas preocupações que eu comecei aqui relatando, eu entreguei para Cristo. Com uma certeza no meu coração, eu posso dizer com todas as palavras para vocês, que Cristo, ele não nos abandona. Tem a passagem que diz que jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Quando a gente está em missão, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós estamos em missão, é promessa dele que estaria conosco até os finais dos tempos. Essa é a minha palavra que eu deixo aqui para vocês. Permaneçam em Jesus. Entreguem suas histórias, entreguem suas dores para Cristo, porque somente Ele sabe como cuidar do seu coração, como cuidar da sua vida. E Ele é Deus e nós não somos Deus. Esse é o meu primeiro vídeo desse tipo, contando um testemunho. Deixe aqui nos comentários o que Deus falou aí com você. Me conte também a sua história. Eu com certeza vou estar aqui lendo. E me siga. Deus abençoe e um ótimo 2026. Que Jesus seja realmente o centro da sua vida.
Fui!